Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre a problemática associada a este período de pandemia da Covid-19 que vivemos. Neste Em Casa à Conversa, habitualmente conversamos com profissionais de saúde, profissionais da área da saúde, que nos vão transmitindo algumas ideias acerca de como está a decorrer esta pandemia e a forma como todos devemos posicionar-nos perante ela. E também falamos com diversas personalidades vimaranenses que também têm opinião acerca deste momento, de certa forma, invulgar que nós vivemos e único para todos nós até. Hoje temos uma convidada especial, à 30ª edição do Em Casa à Conversa. Vamos conversar com Susana Torres. Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube para acompanharem o nosso trabalho e a seguirem-nos também na nossa página no Facebook. Susana Torres é coach de alta performance, especializada em treino mental, desenvolve programas de coaching desportivo e também direcionado para empresas. É a convidada de hoje. Olá, Susana. Olá, Eliseu, tudo bem? Tudo muito bem, obrigado. Espero que com a Susana também. E pergunto-lhe desde já de que modo, de que forma é que esta pandemia alterou as suas rotinas, alterou a sua vida pessoal e profissional também. Bom, alterou bastante na medida em que eu sou uma pessoa que viaja constantemente. Eu acompanho atletas de alta competição, nomeadamente jogadores de futebol, estão um bocadinho espalhados por toda a Europa e, portanto, todas as semanas eu estou num país diferente. Estou muito habituada a estar sempre longe de casa, ou seja, eu normalmente estou cerca de 20 dias em casa, aliás, 20 dias fora, 10 dias em casa, e a partir do momento em que apareceu, em que esta situação toda aconteceu, eu deixei de viajar e, portanto, tenho feito o meu trabalho todo online. E isso fez uma grande diferença naquilo que eram as minhas rotinas diárias. Por um lado, obviamente foi aquele choque inicial de ter que readaptar todo o meu trabalho. Por outro, foi uma maravilha, porque eu tenho 3 filhos, de 8, 11 e 13 anos, e portanto eles ainda são muito pequenos, não é? E sentem sempre muito a minha falta por eu estar sempre fora. E portanto estes meses, não é, com eles têm sido fantásticos e para mim têm até deixado aqui um gostinho de se calhar começar a viajar menos a partir de agora, porque entretanto adaptei-me a uma forma de trabalhar completamente diferente. Não que eu não fizesse, eu já fazia, porque eu já faço muito trabalho através de videochamada, porque eu não consigo estar obviamente com os jogadores a toda a hora, portanto falo muito com eles através dos meios digitais, mas agora este estar em casa mais tempo tem sido fantástico para mim, a nível familiar, portanto foi uma questão de adaptação, é diferente, mas é muito bom também. Portanto, há sempre aqui um lado positivo, né, Sim. neste momento e que o indica nesta sua introdução e nesta resposta à primeira questão que lhe coloquei. Em 2016 lançou com o Éder um livro que, na altura, curiosamente, se chamava Vai Correr Tudo Bem. Há forma de podermos ver tanto positivismo neste momento, de acharmos que, no fim, vai correr tudo bem? A frase até foi mais ou menos readaptada aqui para este momento, não é? Porque inclusive circula muito a frase do vai ficar tudo bem, que é uma frase que basicamente diz exatamente o mesmo. Eu acredito que sim, acredito que se nós olharmos para a história, já nos aconteceram tantas coisas, não é? Enquanto humanidade. E ao fim e ao cabo, quem cá ficou e quem sobreviveu, não é? A todas estas pandemias e todas as guerras e todas as situações que de certa forma nos afetaram ao longo do tempo, acabou por ficar bem. Infelizmente, estas situações nem toda a gente fica bem, não é? Nós sabemos que nem toda a gente fica bem e assistimos a imensas mortes por causa desta pandemia, portanto, obviamente nem toda a gente fica bem. E as pessoas que são afetadas por isso, direta ou indiretamente, não estão bem. Mas, de um modo geral, quando as coisas passam, as coisas ficam bem. E é importante nós acreditarmos nisto, acreditarmos que nós somos, de certa forma, também impulsionadores e grandes alavancas para que as coisas fiquem bem. Portanto, as coisas não ficam bem só porque sim, ficam bem também um bocadinho pela nossa ação. E se nós pensarmos no que é que fica bem para nós, de uma forma muito específica, a minha vida, o meu trabalho, o meu dinheiro, as minhas relações, ou seja, se eu pensar em mim, o ficar bem depende muito das minhas ações e da forma como eu interpreto tudo aquilo que me está a acontecer.
Por isso nós somos agentes desse ficar tudo bem, e é importante que tomemos essa consciência, porque se tomarmos essa consciência começamos a assumir de certa forma um bocadinho de controle sobre a situação e as coisas acabam por ficar mesmo bem para nós. E também há uma questão muito interessante, é que normalmente as coisas nunca ficam tão más como nós expectamos, não é? Como é a nossa expectativa inicial, porque quando nós lidamos com informações com base na incerteza, informações negativas e tudo aquilo que nós ouvimos e ouvimos durante estes últimos meses, por exemplo, na comunicação social e nomeadamente nos telejornais, toda esta informação tão negativa e a forma como ela é transmitida de forma tão negativa, faz com que nós olhamos para o futuro de uma forma muito pessimista. E as coisas nunca são tão más como aquelas que nós idealizamos. Ao fim e ao cabo, nós no final olhamos para trás e dizemos, ok, isto afinal não foi assim tão mau como eu pensei, e é importante nós trazermos isso para a consciência, não é? As coisas nunca são tão más e efetivamente elas ficam bem se formos um agente disso mesmo e se proporcionarmos essa mudança para melhor. E há estratégias que as pessoas possam adotar para, em si, encontrarem as respostas para combaterem esse negativismo que as pode ainda levar mais para baixo neste período? Sim, existem muitas estratégias. Aliás, eu no meu trabalho diário que eu faço com as pessoas que eu acompanho, não só atletas, mas também empresários, que também acompanho pessoas na área das empresas, nós trabalhamos exatamente isso, não é? O que é que nós podemos fazer nesta altura, não só para conseguirmos lidar da melhor forma com tudo o que está a acontecer, mas tirar inclusive algum partido disto tudo. E quando eu digo tirar partido, não digo tirar proveito, atenção, são coisas completamente diferentes. Porque há pessoas, inicialmente também assistimos muitas pessoas a tirar proveito disto, não é? Como a vender máscaras a 10 euros e coisas desse género, se a gente a tirar proveito da situação. Mas o que eu proponho é que nós tiremos partido da situação, ou seja, de que forma é que eu posso sair beneficiado disto de alguma maneira, ou isto não ter um impacto tão negativo na minha própria vida. E para isto eu tenho que sair do pensamento das massas, ou seja, eu tenho que sair do pensamento de toda a gente. Eu tenho que entrar muito mais no meu mundo, muito mais na minha situação, muito mais nas minhas competências, nas minhas relações e ver de que forma é que eu consigo começar a mudar isso tudo e a usar isso tudo a meu favor. E normalmente nós estamos muito ligados à massa, não é? Aquilo que acontece lá fora, ou que toda a gente está a viver, ou que toda a gente está a sentir. Há as notícias que influenciam a vida de toda a gente. E nós estamos tão ligados àquilo que acontece a toda a gente que acabamos por entrar num lote, não é? Eu costumo usar uma expressão que é pouco simpática, mas pronto, que às vezes utilizo, que é nós vamos para a carneirada, portanto, em rebanho, e é um bocadinho, é importante nós sairmos deste pensamento do rebanho, e pensamento de toda a gente pensa assim, começamos a analisar a nossa própria vida, as nossas próprias competências, aquilo que efetivamente nos afeta a nós, é um pensamento que pode parecer um bocadinho egoísta, mas é o único que nos vai fazer mudar, porque nós nunca vamos fazer aquilo que toda a gente faz, e o pensamento das massas é um pensamento demasiado genérico, com o qual nós não podemos fazer absolutamente nada. E se nós olharmos para a nossa vida especificamente, para as nossas competências especificamente, para as nossas relações, para a mudança que podemos fazer em alguém que esteja connosco, ao nosso lado, no nosso dia-a-dia, no dia-a-dia das pessoas que convivem connosco, nós aí efetivamente conseguimos introduzir mudança e conseguimos fazer coisas. Portanto, o foco logo à partida começa aqui, em olharmos para aquilo que nos compete a nós, aquilo que é da nossa responsabilidade e que nós efetivamente podemos mudar. E depois dentro disto existem obviamente muitas estratégias, eu posso falar de algumas, não é? Se quisermos ir por aqui nesta conversa, Seria se é muito essa a questão. interessante para todos nós percebermos mais concretamente O que é que se pode fazer? como é que Ok. podemos fazer isso. Então, ao longo deste período, né, destes últimos meses, eu tenho lidado com muitas pessoas que têm alguma falta de foco, alguma falta até de criar novas rotinas. Dentro disto têm sido as mudanças que temos sentido, não é? E que fomos submetidos, não é? Muitas pessoas foram obrigadas a estar em casa e os seus trabalhos mudaram completamente diferentes. Alguns não puderam sequer executar nenhum tipo de trabalho por estar em casa. Outros viram-se sem layoff, outros viram-se sem trabalho mesmo, logo despedidos. Enfim, há muitas situações aqui e quem nos está a ouvir provavelmente poderá estar numa situação muito diferente da minha, da sua, e enfim, são diversas as situações, mas dentro destas situações tão diversas nós podemos criar aqui algumas diretrizes. Então uma daquelas que eu aconselho é que, independentemente da situação, é que as pessoas criem rotinas, ou seja, criem alguma disciplina no seu dia, porque se nós não criarmos nenhuma disciplina, nós estamos constantemente a programar o nosso cérebro.
com as nossas ações e com a forma como nós pensamos. Então é muito importante nós decidirmos logo à partida, no início do meu dia, que tipo de pensamentos é que eu quero trazer para o meu cérebro, não é? Como é que eu quero alimentar o meu cérebro ao longo deste dia e que tipo de ações, comportamentos é que eu quero ter também ao longo deste dia. Porque eu sei que aquilo que eu penso e aquilo que eu faço está a programar o meu cérebro. Ou seja, eu estou a autoprogramar todos os dias constantemente com aquilo que eu penso e consequentemente com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso. Então é muito importante eu tomar esta decisão, não é? Se eu pensar qual é a informação mais útil para mim, o que é que me serve melhor, que tipo de informação é que eu deveria estar, com que tipo de informação é que eu deveria estar a alimentar o meu cérebro, se calhar eu chego à conclusão que eu tenho que me disciplinar em determinadas coisas, nomeadamente em não ver tanta televisão, ou em escolher o que é que eu quero assistir, em que momentos do dia é que eu quero assistir, qual é a informação que realmente tem validade para mim ou que é importante para mim. Por exemplo, no meu caso particular, eu assisto televisão em 2 momentos do dia. É para ver telejornal, obviamente, porque agora não há jogos de futebol, agora já começa a haver, já vai começar a haver, mas até aqui a única televisão que eu vejo são os telejornais, e eu vejo o telejornal à hora do almoço porque é a hora que nós estamos aqui em família a comer e portanto aproveitamos para, enquanto fazemos o almoço, ver o telejornal, ou se almoçamos mais cedo, ver em algum momento o telejornal, e depois ao final do dia também vejo o telejornal para me atualizar relativamente aos números. E são os 2 únicos momentos, portanto, durante todo o dia a televisão está desligada e nós aproveitamos o dia para fazer outras coisas. Então, esta questão de selecionar não significa que isto que eu estou a dizer seja a forma correta de fazer as coisas. Eu posso escolher, por exemplo, em algum momento do dia ver um documentário no Netflix que tem interesse para mim, ou para aquilo que é a minha área de trabalho, ou para aquilo que é a minha automotivação, não é, por exemplo, mas o que interessa é definir que tipo de informação eu quero aceder e em que momentos do dia que eu vou fazer. Dentro desta decisão também, por exemplo, eu posso dizer com que informação é que eu quero alimentar o meu cérebro, logo que tipo de coisas é que eu quero ler, seja em formato digital, seja em formato em livros, não é? Em coisas que eu possa, artigos ou mesmo livros que eu possa ler. Então eu devo escolher que informação é que eu vou aceder hoje, por exemplo. Se eu estou ou não estou a ler um livro, de que fala esse livro, não é? Se é uma temática que me interessa em termos profissionais, se é uma temática que simplesmente me interessa em termos lúdicos. Então é muito importante, porque o meu cérebro está a assimilar toda esta informação. E é completamente diferente eu me sentar num sofá o dia inteiro a ver tudo aquilo que está a acontecer em tudo que é programa e estar a absorver essa informação, ou eu escolher deliberadamente qual é a informação que eu quero aceder e o que é que eu vou fazer com ela. Da mesma forma que assistir a podcast, a um programa como este, enfim, tudo isto deve ser decidido e nós não devemos estar simplesmente ao sabor daquilo que nos entra pelos olhos e levamos com o que levamos, não é? Porque aí é que entramos nesse tal pensamento das massas. Então eu devo escolher criteriosamente qual é a informação que eu quero aceder. Depois existe esta noção que eu já falei aqui de que nós não controlamos os acontecimentos, não é? Ninguém pode controlar o aparecimento de um vírus como o Covid-19, mas nós controlamos a forma como nós atuamos perante essa situação, ou seja, o que nós decidimos fazer com aquilo que nós podemos controlar. E perante esta situação que eu não controlo, que é o Covid, eu controlo ainda assim a minha posição, o meu posicionamento perante uma calamidade destas, não é? Uma pandemia destas. Eu controlo todas as minhas atitudes, eu controlo a forma como eu decido pensar nisto, se eu decido pensar de uma forma muito negativa, se eu decido pensar de uma forma muito positiva, e repare que basta eu tomar esta decisão, ok, eu vou tomar a decisão de pensar sobre esta pandemia de uma forma positiva. Eu vou começar a aceder a informação completamente diferente e a focar a minha atenção em informação completamente diferente, porque esta pandemia também trouxe muitas situações positivas e é uma escolha nossa olhar para o lado mais negativo, olhar para o lado mais positivo. Não significa focar-me apenas numa coisa, mas olhar de forma mais constante para uma delas. Eu pessoalmente escolho olhar para a parte positiva disto e a parte positiva disto mostra-me que existe muita abundância no mundo nesta fase. Também existe muita escassez, mas eu foco muito na parte da abundância. E a parte da abundância mostra-me que existe muito mais solidariedade, não é? Nós, principalmente nós portugueses, temos muito este comportamento que já nos habituámos, não é? Cada vez que existe uma catástrofe nós unimos-nos bastante, ajudamos muito, existe muita solidariedade, existem muitas campanhas para ajudar as pessoas que não têm acesso a recursos, enfim, tudo isto acontece e isto não é mais do que abundância, não é? Nós geramos abundância, nós geramos alimentos, geramos dinheiro, geramos ações para poder ajudar outras pessoas e eu foco muito nisto e alinho muito nesta situação, ou seja, ajudo também, faço a minha cota parte de participação neste gerar da abundância.
Também existem muita mudança positiva no sentido em que todos nós nos queixávamos que não tínhamos tempo para a família, que não tínhamos tempo para fazer exercício físico, não tínhamos tempo para dormir, para descansar, para ver um filme em família e esta situação vem-nos mostrar que existe esse tempo. Muitos de nós, se calhar, tivemos muita consciência de que andávamos num ritmo muito acelerado, em piloto automático, a fazer montes de coisas e a dizer que não tínhamos tempo absolutamente para nada, a descurar as coisas mais importantes da nossa vida, como saúde, família, tempo para nós. E o Covid veio-nos mostrar que todos nós, quem está cá, continua aqui. Apesar de muitas das pessoas poderem estar a passar por dificuldades, mas ainda cá estamos, a maior parte das pessoas não está a passar sem tantas dificuldades, a maior parte das pessoas está basicamente em stand-by na sua vida, está a conseguir levá-la de alguma forma, se calhar não é a forma ideal, mas de alguma forma está a conseguir levá-la, continua a comer, os filhos continuam na escola, de forma diferente, mas continuam a aprender, nós continuamos a trabalhar, quem está a trabalhar através de teletrabalho continua a fazê-lo, se calhar de uma forma completamente diferente, mas continua a produzir, enfim. Há toda uma adaptação a um cenário que não é necessariamente negativo se nós conseguirmos olhar para ele como sendo um cenário que também trouxe muitos benefícios. Então é muito importante nós liderarmos este processo de posicionamento, como é que nós nos queremos posicionar numa pandemia e numa situação de pandemia. Claro que se eu olhar para isto tudo como a pior coisa que me aconteceu e olhar para o lado da escassez, ou seja, aquilo que me falta, não é? Eu se eu estiver em layoff e estiver a receber uma percentagem do meu ordenado e outra faltar, outra não estiver a ser paga, eu posso obviamente focar-me na parte que não está a ser paga ou posso me focar na parte que eu estou a receber e o que é que eu vou fazer com isso agora? De que forma é que eu me vou adaptar? Porque eu estou a receber menos ordenado, mas eu também estou a viajar menos e a gastar menos combustível e também estou a comer menos fora e a optimizar se calhar todos os alimentos que existem cá em casa, se calhar até estou a comer melhor porque estou a controlar aquilo que como, enfim, há sempre um segundo lado da moeda para o qual eu posso olhar ou não e todos nós estamos a decidir, a tomar decisões com base nisto. Eu estou a olhar para o lado da abundância, eu estou a olhar para o lado da escassez, para o lado daquilo que eu tenho ainda e que eu posso exponenciar ou para o lado daquilo que me falta. Isto é uma decisão que todos nós tomamos hoje, todos os dias de manhã. E quando acordamos e quando lidamos com o nosso dia-a-dia, que embora diferente, temos que tomar decisões sobre ele ou nele. Então, a forma como eu lidero a minha vida, a forma como eu lidero os meus pensamentos, como eu lidero as minhas ações, isto tudo está no controle de toda a gente. Nenhum de nós perdeu isto talvez seja a maior liberdade que nós temos, a liberdade de decidir o que fazer com a informação e o decidir o que fazer no meu dia-a-dia perante uma nova situação, perante um novo cenário e novas rotinas. Depois há aqui no sentido figurado, Susana, há uma imagem Sim. que nos surge na internet, tem surgido por estes dias, de uma pessoa que perante uma situação de afogamento perde o controle, entra em pânico e se afoga, e temos um outro indivíduo que na mesma circunstância decide relaxar, pensar e boiar perante a situação. Vamos todos tentar boiar nesta altura, é isso que sugere? Sim, é exatamente isso que eu sugiro, porque lá está, essa imagem fala precisamente, ou reflete precisamente isto que eu estou a dizer. Eu tenho a capacidade de decidir o que fazer perante todas as situações. E isto é uma liberdade que todos nós temos, talvez a maior liberdade que nós temos. Eu posso decidir o que fazer perante todas as situações. Eu posso decidir como pensar perante todas as situações. E isto é uma responsabilidade minha. E às vezes nós colocamos esta responsabilidade nos outros. Alguém tem que me salvar, alguém tem que me lançar uma corda, alguém tem que me tirar daqui, alguém tem que me pôr comida na mesa ou ter que me dar dinheiro para eu conseguir fazer isso. E nós esquecemos um pouco a nossa responsabilidade. E até pegando nisto, mesmo em situações que não seja de pandemia, não é? Numa situação normal, nós às vezes esquecemos muito desta nossa responsabilidade. Nós vemos, se nós pensarmos enquanto empresários, não é? E nós todos somos empresários da nossa própria vida. Enquanto empresários, e por exemplo numa situação, há muitos empresários neste momento que estão-se a debater com esta situação de ter que despedir pessoas, ou ter que dispensar pessoas, pelo menos durante algum período. Quem são as pessoas que saem, quem são as pessoas que ficam? Se nós pensarmos na cabeça de empresário, obviamente vão ficar as pessoas que produzem mais, ou seja, que têm maior impacto naquilo que é a produtividade e rentabilidade da empresa. E aquelas pessoas que têm menos impacto na rentabilidade e na produtividade da empresa são as pessoas que mais facilmente estão dispensadas. Então eu, enquanto funcionário, não é? Enquanto pessoa que trabalha, seja por minha própria conta, seja por conta de outrem, é muito importante eu instalar este pensamento mais responsável de qual é o impacto que eu estou a ter na rentabilidade e na produtividade da minha família, da minha empresa ou da empresa de alguém. Se eu pensar assim, se eu tiver a assumir esta responsabilidade diariamente, e mesmo as pessoas que estão em teletrabalho e as pessoas que estão em trabalho parcial ou qualquer que seja a situação, se eu pensar assim, se eu disser assim, ok,
qual é o impacto que eu estou a ter no dinheiro que o meu patrão está a ganhar, na viabilidade desta empresa. Se eu conseguir pensar desta forma, eu todos os dias estou a fazer coisas para aumentar o impacto e eu estou a salvaguardar o meu trabalho. E eu penso que muitas vezes nós nos esquecemos disto, muitas vezes nós achamos que os outros é que têm que nos pagar, os outros é que nos têm que arranjar soluções, os outros é que nos têm que dar um subsídio, os outros é que nos têm que dar um ordenado ao final do mês e esquecemos esta responsabilidade de, ok, de que forma é que eu estou também a contribuir com a minha parte? Não só fazer aquilo que eu tenho que fazer em termos de tarefas, mas a contribuir realmente para que esta pessoa que me paga o ordenado também ganhe mais dinheiro com a minha atuação. Então, como é que eu posso ser mais criativo? Como é que eu posso trabalhar melhor? Como é que eu posso optimizar o meu trabalho? Tudo isto são perguntas que nós devemos estar a fazer constantemente, de maneira a garantir o nosso posto de trabalho e numa situação destas, em que estas coisas acontecem e que os empresários têm que escolher quem sai e quem fica, eu estar mais perto de ficar do que de sair. E isto aplica-se também à nossa vida, portanto é só um mindset, uma forma de pensar mais responsável que é muito importante nós termos. No final desta situação de pandemia, porque ela de uma forma ou de outra há de passar, nós temos esta habilidade enquanto seres humanos de encontrar soluções, portanto é uma questão de tempo e a solução vai ser encontrada e todos nós vamos estar de volta a um suposto normal, que não será o normal de antes, mas será um novo normal, será uma nova forma de viver, uma nova forma de estar na vida. E quando isso acontecer, nós vamos ter que continuar a viver e vamos ter que continuar a trabalhar e vamos ter que nos adaptar. E é muito importante nós adotarmos este pensamento mais responsável, não só agora, mas no futuro próximo que vai acontecer deste novo normal, em que nós nos vamos adaptar a uma nova realidade. Este pensamento de eu estou a criar os meus próprios resultados e tudo aquilo que me está a acontecer não é nada mais nada menos do que fruto da forma como eu penso e daquilo que eu faço com o que eu penso, o conhecimento que eu tenho e as minhas ações. Tudo isto constrói, de certa forma, a minha realidade. Teremos organizações diferentes, com uma organização diferente, nomeadamente a empresarial, a organizacional nas empresas. Tínhamos até aqui, em muitas circunstâncias, um líder e depois as equipas em patamares inferiores. Haverá uma aproximação nas estruturas das empresas com esta situação. Uma aproximação entre os colaboradores e os líderes, de forma a tudo funcionar e a ser decidido por todos dentro das estruturas. É como deveria ter sido sempre, na verdade. Mas Eu talvez acho isto que, nos traga esta sim, necessidade. esta situação que nós estamos a viver traz muita aprendizagem. Eu costumo dizer que quem não aprender nada agora, não aprende, nunca mais aprende na vida. Porque é muito importante nós aprendermos tudo aquilo que nos acontece. Eu acredito que isto é uma fase de grande aprendizagem para todos nós. Individualmente, enquanto organizações, enquanto líderes da nossa própria vida, enquanto líderes de equipas, enquanto educadores dos nossos filhos, também é uma grande aprendizagem. Mas focando aqui na sua questão especificamente, apesar da distância e apesar de naturalmente nós não estarmos todos uns com os outros dentro das empresas atualmente, porque estamos ou em teletrabalho ou mesmo dentro da empresa estamos distantes, mas eu penso que ao nível da mentalidade existe uma grande aproximação, porque não estando tão próximos nós temos que cooperar muito mais e temos que partilhar muito mais, porque as ideias têm que chegar de uma outra maneira e o trabalho tem que chegar de uma outra forma. Então é muito importante, principalmente para os líderes, e se eu posso efetivamente deixar aqui alguma dica também para líderes, é muito importante que as pessoas comecem a fazer parte das decisões das organizações. Nós estamos habituados a que o cérebro da organização decida o que fazer e imponha isso de certa forma para baixo, não é? Para tudo o que é o resto da estrutura empresarial. E quando nos mandam fazer alguma coisa, quando alguém decide alguma coisa, qual nós temos que cumprir, normas, regras, procedimentos, etc. E obviamente isto tem que ser decidido por alguém, mas existem muitas formas de trabalhar que agora estão mudadas e que os líderes já não controlam, porque as pessoas não estão nos seus locais de trabalho. E é muito difícil para mim, enquanto líder, estar a controlar o dia-a-dia de alguém que está em teletrabalho. Então, o que é que isto faz? Faz com que nós estejamos a passar para uma ótica não tanto de horário de trabalho ou controle do trabalho, mas para uma ótica de produtividade. Uma ótica mais ligada a objetivos e a produtividade baseada nesses, aliás, objetivos baseados em produtividade, que é o que mais faz sentido, não é? Que é o que sempre fez sentido, mas que as empresas sempre resistiram muito, o tecido empresarial sempre resistiu muito a isto. Claro que isto não é possível em todas as indústrias, obviamente, mas é possível em muitas indústrias e dentro das indústrias é possível em muitos departamentos. Então, é muito mais importante eu me focar na produtividade de uma pessoa do que propriamente nas horas de trabalho, no picar o ponto dessa pessoa. E isto leva a uma grande aprendizagem por parte das empresas de como liderar e como gerir um trabalho desta forma.
E isto aproxima de facto as pessoas. Aproxima porque as decisões têm que ser tomadas em conjunto, aproxima porque nós sabemos, enquanto líderes, que as pessoas envolvem-se muito mais e comprometem-se muito mais naquilo que elas próprias ajudam a criar, o que significa que se eu tiver que desenvolver uma nova forma de trabalhar, é importante eu envolver as pessoas para elas também darem a sua opinião e dizerem como é que elas se sentem melhor, em que momento do dia é que elas produzem mais, e tudo isto deve ser decidido com as pessoas, para que eu não esteja a dizer a partir de agora o horário de trabalho é das 8 às 7, ou das 8 às 7 da noite, ou das 9 às 7 da noite, quando a pessoa se calhar também tem que incluir o apoio aos filhos neste horário, também tem que fazer a comida, também tem que jantar, e portanto faz mais sentido eu dizer, ok, eu estou altamente focado das 9 ao meio-dia, aquele é o horário que eu estou mais focado, ou então eu estou muito mais focado para fazer este trabalho às 9 da noite quando os meus filhos vão dormir até à meia-noite, e aquele é uma hora extremamente produtiva. Portanto, tudo isto vai aproximar colaboradores a empresas, no sentido em que nós vamos caminhar muito mais para o teletrabalho. Há muitas funções que se calhar não regressam mais às empresas, porque é muito mais fácil para todos. Portanto, esta aprendizagem, eu acredito que em muitas empresas vai acabar por ser incorporada. Quanto mais tempo nós tivermos para encontrar uma solução para o Covid e a arrastar este suposto normal nas nossas vidas e na vida das empresas, mais nós nos vamos adaptando ao teletrabalho, mais vai ser necessário nós criarmos proximidade. E se nós repararmos num exemplo muito simples de algo que está a acontecer com as empresas neste momento, é que quando nós antes fazíamos reuniões presenciais e que toda a gente se interrompia, que toda a gente era uma salganhada nas reuniões muitas vezes, era muito difícil elas serem produtivas e elas prolongavam-se no tempo. Hoje em dia estamos a assistir a que estas reuniões são feitas por Zoom e claramente nem as pessoas não podem falar todas ao mesmo tempo, senão ninguém se ouve. E é possível silenciar as pessoas, não é? Por exemplo, se estivermos a fazer através do Zoom, nós silenciamos as pessoas e, portanto, damos voz às pessoas de forma muito ordenada e as reuniões, o feedback que eu tenho tido por parte das empresas é que as reuniões são muito mais produtivas, são muito mais curtas e são muito mais organizadas, ou seja, as pessoas estão muito mais organizadas num script para a reunião, num alinhamento para essa reunião, do que acontecia quando as fazíamos presencialmente. Então, até nas reuniões e na forma de comunicar, nós estamos muito mais organizados e muito mais estruturados. Isto tudo são benefícios e isto tudo aproxima-nos porque nós conseguimos escutar de outra forma, conseguimos ouvir de outra forma e conseguimos envolver nas coisas de outra forma que não fazíamos antigamente. Portanto, aqui também existe muito benefício, portanto eu concordo, acho que sim. E temos alguns casos em que os líderes até acabam por conhecer a família dos colaboradores durante este período. Há alguns Sim. relatos disto estar a acontecer. E aquelas pessoas a quem for ainda mais prejudicial este período e a crise que aí vem e que é inevitável já, as pessoas que perderem o seu emprego, de que modo é que poderão lidar com isso e quais as estratégias que devem seguir para regressarem ao mercado de trabalho, eventualmente em funções diferentes das que exerciam até aqui. Há certamente alguns conselhos que possa deixar a Sim, essas pessoas que fiquem desempregadas durante este período de pandemia. eu conheço muitas pessoas que ficaram desempregadas em outras situações, noutras alturas, não é? Até porque nós já assistimos, nesta questão do mercado de trabalho, nós assistimos já não não a causas semelhantes, não é? Porque a questão do Covid, que é a causa muitas vezes do desemprego, ou pelo menos nós atribuímos à situação da pandemia a causa do desemprego, um, ou do layoff, ou do que quer que seja, não é? Não que a causa seja igual, não é? São causas diferentes, mas o efeito é o mesmo, ou seja, nós já assistimos a levas de despedimentos muito grandes. Em 2008 assistimos na banca, em 2013 voltámos a assistir, enfim, e volta não volta existem estas situações em que empresas simplesmente fecham as portas e metem funcionários cá fora, na rua, no desemprego. Então, isto não é propriamente uma situação nova e há pessoas que já passaram por isto e há pessoas que estão a passar por isto pela primeira vez. Aquilo que eu aconselho numa situação destas é que a primeira situação, o primeiro pensamento que nós devemos acionar é a aceitação. E há muitas pessoas que ficam muito tempo, demasiado tempo, a lutar contra uma coisa que é perfeita, que é óbvia, a lutar em negação. É como é que isto me foi acontecer a mim, porque eu, porque a minha empresa, enfim, nós passamos muito tempo a lamentar aquilo que nos aconteceu, quando já nada pode ser feito relativamente a isso. Mas muita coisa pode ser feita relativamente ao futuro. Portanto, eu não consigo mudar aquilo que já aconteceu, mas eu consigo mudar aquilo que vai acontecer. Então, quanto mais depressa eu entrar num pensamento mais dinâmico e mais ativo sobre aquilo que eu quero que aconteça, mais rapidamente eu vou lidar melhor com a situação e mais rapidamente eu vou encontrar soluções. Existem muitas soluções. Eu já falei com imensas pessoas que ficaram no desemprego, que se despediram ou que foram despedidas.
e que hoje em dia estão noutra situação. E quando olham para trás, elas olham e muitas delas pensam, foi a melhor coisa que me aconteceu. Isto acontece-nos muitas vezes, não é? Aliás, muitos dos empresários de hoje em dia já foram empregados no passado que por algum motivo viram os seus empregos extintos, não é? Por algum motivo ficaram no desemprego e lançaram as suas próprias empresas. Isto já aconteceu. Portanto, nem toda a gente tem essa capacidade ou essa vontade de ser empresário e de se lançar no seu próprio trabalho, mas há muitas pessoas que sim. Há muitas pessoas que o desemprego foi a melhor coisa que lhes aconteceu porque foi a oportunidade. Se calhar se nunca tivessem sido despedidas, estariam sempre agarradas à sua zona de conforto, ao seu ordenado ao final do mês e por muito que sonhassem, por muito que gostassem de, eu gostava mesmo era de ter a minha empresa, eu gostava era de me lançar a fazer isto, etc, etc. Este tipo de pensamentos, eles nunca chegam a passar de meros desejos porque as pessoas têm uma zona de conforto muito boa, ou pelo menos à qual se adaptou, e por isso nunca se lançou a fazer aquilo que sempre quis fazer. Então, para estas todas, aquelas que quiseram, que algum dia sonharam serem empreendedoras, para estas todas é muito importante, de facto, pensarem nisso, de que forma é que eu posso ser empreendedor neste momento. E eu sei que numa situação de pandemia em que há empresas a fechar, as pessoas pensam como é que ela pode estar a dizer empreender numa altura destas, mas a melhor altura para empreender são os momentos de crise. Porque vai fechar muita coisa, mas também vai abrir muita coisa. Ao mesmo tempo que há restaurantes a fechar, nessa mesma rua dentro de pouco tempo vai estar a abrir um novo, porque há muitas pessoas que estão ligadas às oportunidades e muitas pessoas que estão ligadas à tal escassez que eu falei há pouco. Então, quem está à procura de oportunidade vai encontrar oportunidade, quem está à procura de problemas de escassez vai encontrar escassez e vai fechar portas e vai ver a sua vida de um modo muito mais negro. Então é muito importante eu fazer esta escolha, não é? Como é que eu quero encarar o futuro? E se eu encarar o futuro como uma oportunidade, eu vou começar a encontrar oportunidades. Existem muitas estratégias para fazê-lo. Há pouco eu dizia que nos momentos de crise existem muita oportunidade, e se nós olharmos, por exemplo, para a questão do dinheiro, que é uma questão que as pessoas se preocupam bastante, não é? A falta do dinheiro, onde é que está o dinheiro, agora não há dinheiro, as empresas não investem, o investimento, etc. Todas as crises nos mostraram que o dinheiro não desaparece. E nesta crise, não é? Até porque isto não é uma crise económica, a consequência, tem consequências, aliás, esta crise na economia, mas ela não é uma crise económica, ela é uma crise de saúde pública, não é? E é uma crise ligada à saúde. Então, o dinheiro que existia no mundo continua a existir no mundo, ele não desapareceu. E quando existe uma crise, o dinheiro não desaparece, o dinheiro simplesmente muda de mãos. Há pessoas que ficam sem dinheiro e há pessoas que ficam com dinheiro. Então, sempre que há uma crise, há uma mudança, há uma transferência de mãos relativamente ao dinheiro. E quando eu fico em situação de desemprego, é muito importante eu perceber isto. Eu perceber o dinheiro está a mudar de mãos. Então, onde é que eu tenho que me posicionar para receber esse dinheiro? Onde é que eu tenho que me posicionar para usar todas as minhas competências para receber dinheiro? E por falar em competências, esta é outra das características que é muito importante nós tomarmos como prioritária quando nós ficamos sem trabalho, que é que tipo de competências é que eu tenho, em quais é que eu sou muito bom e quais são as competências que eu preciso desenvolver. Há pessoas que estiveram anos e anos em determinadas funções e que por estarem também nessa zona de conforto e por não ser necessário, não desenvolveram competências, ou seja, deixaram de estudar, aprimoraram as suas funções na sua função que desempenhavam nos seus trabalhos e pararam de estudar, pararam de aprender. E isso é fundamental nós continuarmos a aprender e a desenvolver competências. Então, todas essas pessoas devem pensar que tipo de competências é que seriam muito úteis para mim e que eu não tenho ainda desenvolvidas, pelo menos de uma forma que eu pudesse sentir-me confortável ou confiante para desempenhar este tipo de competência ou para que ela me possa ser útil. Por exemplo, trabalhar o meu inglês, não é? Línguas, se eu posso aprender ou não posso aprender línguas. Às vezes esta questão das línguas é muito interessante porque há pessoas que às vezes nos possam estar a ouvir e que dizem mas agora com esta idade vou aprender línguas. Eu uma vez tive uma conversa com o Jorge Jesus antes dele ir para a Arábia. Eu tive uma conversa com ele, nós conversamos muitas vezes, não é? Fazemos muitas reuniões no Ritz, em Lisboa, que é um sítio onde ele gosta muito de estar, e quando ele está cá em Portugal nós temos muitas conversas, e numa delas ele falava-me sobre esta situação do inglês, e ele dizia, olha Sânia, eu já tentei, sabes que eu tenho 63, 64 anos na altura, quando esta conversa aconteceu, e eu não vou, achas que com esta idade eu vou aprender inglês? Porque eu dizia esta questão do internacionalizar, do ele pensar eventualmente em ir para outros mercados, e ele dizia, não, eu tenho que estar aqui em Portugal, até pela questão da língua, eu não gosto de tradutores, não gosto disto, não gosto daquilo, então ele tinha muito esta crença, e eu agora com esta idade não vou aprender inglês. Eu já tive 3 professores de inglês, mas eu não gosto da forma como eles me ensinam, eu não aprendo nada, aquilo é um bocadinho seca, enfim, eu já não vou conseguir aprender. E eu dei-lhe esta resposta assim, talvez o professor não esteja a ser o professor ideal, porque
às vezes, para nós aprendermos, não é só necessário nós termos boa vontade de aprender, mas é necessário também encontrar um bom professor para nos ensinar. E uma pessoa de 60 e tal anos quer aprender inglês, se calhar é muito difícil começar a aprender inglês pela parte gramatical, não é? Pela forma como os alunos aprendem na escola. É muito mais fácil aprender como as crianças de 4 anos aprendem inglês, com desenhos, com bonequinhos, com palavras escritas em papéis e eu tenho que construir frases, uma coisa muito mais dinâmica, muito mais para crianças. Aliás, quando nós vamos para a fase de mais velhos, nós tornamos também crianças, portanto a forma de aprender é muito semelhante. E é muito interessante que ele depois começou a ter aulas de inglês, já com um professor diferente, e começou a aprender inglês de outra maneira e hoje em dia já está a desenvolver muitas competências ao nível das línguas, até porque hoje em dia ele precisa, não é? E acabou por ir para a Arábia, vejam-se, não é? Não só foi aprender inglês, como foi aprender, acabou por ter que se entender num país com uma língua completamente diferente, não é? Se nós já achamos inglês difícil de aprender, imagine o que é árabe, não é? Aprender árabe é bem mais complicado. Então tem muito a ver com isto, as pessoas que ficam em situações de emprego têm que começar a olhar para o seu futuro, de que forma é que eu posso modificar e o que é que eu posso fazer agora que eu estes anos todos não precisei de fazer, ao nível das competências, essencialmente, ao nível da mentalidade, como é que eu devo pensar, ao nível de olhar para as oportunidades, ao nível de encontrar onde é que está o dinheiro e como é que ele pode vir para o meu bolso, em vez de estar no bolso dos outros, porque ele está em transferências, estamos num momento de crise, isto é um momento de grandes oportunidades, então como é que eu me posso, reparar, há muitas coisas, até no YouTube, a ver vídeos sobre o YouTube, no YouTube sobre determinadas competências, eu posso aprender como posicionar numa entrevista, como desenvolver a minha comunicação, como é que eu posso fazer, por exemplo, um vídeo deste, não é? Já vi muitas pessoas a tentar fazer vídeos e que posicionam as câmaras mal posicionadas, não é? Ou as câmaras muito para cima ou muito para baixo e estão a olhar assim para baixo, enfim, tudo isto se aprende, tudo isto existe alguém que me pode ensinar, tudo isto existe alguém que está a fazer bem feito, que eu possa interagir nas redes sociais e perguntar, explica-me, eu preciso fazer uma entrevista, como é que eu posso fazer isto? Então tudo isto é conhecimento que está aí, tudo isto é conhecimento gratuito, ninguém precisa de pagar para ter este conhecimento, é uma questão de atitude, é uma questão de eu me posicionar para que este conhecimento também venha para mim. Então isto tudo é uma forma de pensar, claro que há pessoas que se calhar para quem esta situação é muito difícil, não é? Agora tu dizes que ela está a falar faz muito sentido, mas como é que eu vou fazer isto? Nem sei mexer no computador, ou nunca precisei, ou quem mexe no computador é o meu filho, enfim, há certamente muitas pessoas, mas isto é um bocadinho nós irmos à procura das soluções. Hoje em dia qualquer pessoa pode falar com qualquer pessoa, não é? Nós sabemos que nós estamos a 7 pessoas de falar com qualquer pessoa neste mundo. Então, através das redes sociais aproximam-nos também muito nesse sentido. Qualquer pessoa pode mandar uma mensagem, fazer uma pergunta e dizer eu preciso de uma solução para esta questão, eu preciso de aprender isto, quem é que me pode ensinar? Todos nós podemos fazer parte de grupos dentro das redes sociais, grupos no Facebook, grupos, todos nós nos podemos associar a outras pessoas, todos nós sabemos fazer alguma coisa que pode ajudar outra pessoa, eu posso oferecer esse meu serviço, eu posso ter uma associação e disponibilizar o meu tempo, enfim, existe uma série de coisas que nós podemos fazer, não é? Quase dava para criarmos aqui um workbook de tudo o que é soluções que podemos ter à nossa frente e para as quais se calhar não estamos a ver ou não estamos a colocar a nossa atenção. Existe efetivamente realmente muitas oportunidades e muitas soluções, é uma questão de pensarmos um bocadinho disso e refletirmos sobre isso. Eu aconselho sempre que as pessoas façam uma reflexão com outras pessoas, não façam sozinha, porque às vezes a minha cabeça não é suficiente para encontrar soluções para todos os meus desafios. E há pessoas que já passaram por eles, há pessoas que conseguem olhar para os desafios desde uma outra perspectiva, então é muito importante eu me juntar com outras pessoas, ainda que virtualmente, não é? Que é muita solução hoje em dia, para discutir às vezes desafios e para pensar em soluções. E se nós nos juntarmos com o primo, com o vizinho, com o amigo, com a própria empresa e fizermos este tipo de brainstormings para encontrar soluções, nós vamos certamente conseguir aumentar o nosso leque de soluções para a nossa vida também. E certamente a resposta estará no interior de cada um, por cada um também ser diferente. Pode pensar nisto na criação, por exemplo, de um próprio negócio, mas sempre colocando algo de novo no mercado, procurando ser diferente, diferenciar o seu negócio de outros, diferenciar-se também numa apresentação, por exemplo, para um novo emprego, de forma diferente. Portanto, este individualismo tem que ser aproveitado, não é? Esta característica de cada um para conseguir aqui alguns objetivos diferentes e conseguir distanciar-se de concorrentes. Sim, sem dúvida. Aliás, a diferenciação é a palavra-chave no meu trabalho. Quando eu trabalho com o atleta ou com o empresário, aquilo que nós procuramos é precisamente a diferenciação. É o limite do nosso trabalho, é conseguirmos diferenciar de todos os outros ou diferenciar a nossa empresa de todas as outras e ir para um patamar de excelência, onde nós somos reconhecidos, onde nós temos um posicionamento no mercado, onde nós temos um posicionamento dentro da equipa, por exemplo, se for o caso de um jogador de futebol, como é que nós nos tornamos diferenciadores importantes dentro do nosso contexto.
Muitas vezes para nós sermos diferenciadores, nós não precisamos de inventar a roda, nós não precisamos de ir à procura de um produto que não existe, de uma solução que nunca ninguém pensou. Às vezes as pessoas pensam que para abrir uma empresa não querem fazer mais do mesmo, e então estão à procura de uma solução mágica, de pensar em algo, de ter uma ideia que nunca ninguém teve. Na verdade, as grandes empresas, as maiores empresas cotadas em bolsa atualmente, nos Estados Unidos, não são empresas que inovaram no sentido de criar um negócio novo. São são empresas que reinventaram negócios já existentes. O Facebook não foi o primeiro a criar uma rede social. Antes de existir o Facebook já existiam redes sociais. No entanto, tornou-se a maior empresa de redes sociais do mundo, não é? O Airbnb também não foi a primeira empresa de aluguer de férias, não é? De casas para férias, no entanto tornou-se uma multinacional e uma empresa muito cotada. Enfim, e outras, não é? A Amazon também não foi a primeira empresa a distribuir produtos, no entanto, e reparem, esta nem sequer tem, ou durante muito tempo nem sequer teve armazéns, não é? Nem sequer, é tudo digital, não foi a primeira empresa e no entanto hoje em dia é a empresa que é. Ou seja, todas as empresas que existem podem ser reinventadas. Não só por alguém que decida montar uma empresa ao lado reinventada, mas pelos próprios empresários que têm que se adaptar a esta a nova situação, a esta nova forma de estar e pensar com mente zero, não é? Com uma mente principiante. Se eu tivesse agora a construir a minha empresa, como é que eu teria que construir esta empresa? Como é que ela teria que ser adaptada à nova realidade? E todos nós podemos reinventar coisas. Eu no meu trabalho, eu modelo obviamente muitas pessoas que internacionalmente na área em que eu trabalho são muito boas. Um deles é o Brandon Burchard, é o meu mentor, é o meu coach, é uma pessoa a quem eu pago para ter sessões de coaching, não é? Da mesma maneira que eu faço sessões de coaching de outras pessoas, eu também tenho o meu coach. E eu viajava, agora não estou a viajar obviamente, estamos a fazer isto tudo pelas vias digitais, mas eu viajava 3 em 3 meses para os Estados Unidos para estar com esta pessoa e para aprender com ela. Tudo aquilo que eu faço não é novo, tudo aquilo que eu faço não é inventado, tudo aquilo que eu faço é uma melhoria daquilo que já existe. Eu estudo com muitos mentores que eu vejo que são os melhores nesta área e eu aprendo com eles. Há 10 anos que eu não faço outra coisa do que aprender com os melhores, invisto muito o meu dinheiro em aprendizagem e depois adapto tudo isto ao nosso contexto, ao contexto das pessoas com que eu trabalho, reinvento melhor e vejo de que forma é que eu posso mandar isto para o próximo nível. Ou seja, é um bocadinho isto que as pessoas podem fazer também numa situação destas e porque esta pandemia nos está a dar essa oportunidade. Antes não era preciso reinventar nada porque as coisas estavam a funcionar. Agora as coisas não funcionam, é preciso reinventá-las. Então isto é uma oportunidade, estamos todos no mesmo patamar, estamos todos na estaca zero. É preciso reinventar as empresas todas, a forma de liderar de todas as empresas. O nosso posicionamento, toda a gente tem que se posicionar de uma forma diferente. Então todos nós, é como se de repente estivéssemos numa estaca zero. É a mesma oportunidade que existe, por exemplo, para um jogador de futebol. Porque um jogador de futebol que esteve 2 ou 3 meses parado, neste momento regressa, independentemente se a época lhe estava a correr bem ou mal, agora estão todos no ground zero outra vez, não é? Na estaca zero novamente. Porque 3 meses é o suficiente para eles perderem ritmo de trabalho, né? Ritmo de jogo, e 3 meses implica uma nova pré-época. Ou seja, todos eles os treinadores olham para eles todos, independentemente daquilo que eles fizeram para trás, como um novo início. E uns vão vir com quilos a mais, outros vão vir enferrujados, outros não treinaram porque não tinham condições ou porque não souberam, nunca treinaram sozinhos em casa, só treinaram em clube, portanto fizeram um mau trabalho. Outros fizeram um excelente trabalho em termos de alimentação, em termos de descanso, em termos de trabalho. Enfim, todos eles vêm de uma forma diferente. Então todos eles estão numa estaca zero. É preciso fazer uma pré-época e cada um vai se evidenciar. Então é uma grande oportunidade, principalmente para aqueles que não estavam a fazer um bom trabalho, principalmente para aqueles a quem a vida não lhes estava a correr bem, estavam eventualmente no banco ou nem sequer eram convocados. Tem aqui uma nova oportunidade e todos nós temos esta nova oportunidade, todos nós temos a nova oportunidade de reinventar e de nos posicionarmos neste mercado que mudou, nesta forma de estar que mudou. Um restaurante tem uma grande oportunidade de se reinventar. Independentemente do espaço, independentemente dos funcionários, independentemente destas questões da limpeza, tudo isto, quem receber melhor, até é curioso, não é? Como é que eu vou reter melhor um cliente, não é? Porque antes os restaurantes retiam os clientes não só pela qualidade de serviço, mas essencialmente pela boa comida. Hoje em dia nós já não nos preocupamos com a boa comida, não é? Nós já não escolhemos o restaurante que vamos pela boa comida, nós agora escolhemos o restaurante que vamos pelo distanciamento das mesas, por aquilo que nós achamos que é a limpeza desse restaurante, enfim, nós agora temos outro tipo de critérios, o cliente mudou os seus critérios e é muito importante as pessoas que têm, por exemplo, restaurantes, que entendam isto, que os critérios mudaram e como é que eu adapto o meu negócio aos novos critérios, porque agora já não basta ter boa comida.
Agora é preciso ter um espaço limpo, é preciso ter boas condições para as pessoas se sentarem, para as pessoas estarem à vontade, tudo isto se reinventou. Então, e nós estamos a assistir a isso, não é? Estamos a assistir a restaurantes, por exemplo, lá fora, onde há cápsulas, não é, que entram pelas pessoas, para as pessoas terem o distanciamento, há vidros no meio das mesas, enfim, há tudo está a ser reinventado. Então, mais do que eu pensar em criar coisas novas, é de que forma é que eu consigo criar soluções para um novo cenário. Como é que eu consigo readaptar aquilo que já existe para um novo cenário. E certamente vamos ver crescer e nascer muitas e boas empresas que simplesmente nasceram pós-Covid, por causa da situação Covid. Empresas que se reinventaram para fazer face a isto. Portanto, nesta altura todos temos de tentar perceber de que forma, ou qual a melhor forma para todos sairmos deste período de pandemia e nos posicionarmos bem no pós-pandemia para termos sucesso nas nossas vidas, nas nossas empresas, nas nossas atividades. Já vai longa a nossa conversa, Susana. Para fecharmos, eu peço-lhe que nos dê aqui uns últimos conselhos para lidarmos com esta fase que é de mudança, que é de oportunidade, que é de alguma dor, e nós aprendemos muito ao longo da vida quando nos custa e quando sentimos alguma dor com estes processos de mudança, umas últimas ideias do que podemos fazer para o final desta nossa conversa, muito agradável e de grande aprendizagem. Ok, então eu gostaria de dizer duas coisas. Uma é uma sugestão e a outra é de facto dar-lhe resposta a este pensamento final. Eu vou se calhar aqui para um exemplo muito concreto, para que toda a gente entenda exatamente aquilo que eu quero dizer com isto, até porque é um exemplo que se calhar a maior parte das pessoas tem em casa, ou muita gente pode ter dentro das suas famílias. Tem a ver com o exemplo. Esta pandemia revelou-nos, esta pandemia obrigou-nos a estar em casa e a nós mostrarmos quem nós verdadeiramente somos. A todos os níveis. A pandemia funciona como funciona o dinheiro, não é? O dinheiro também revela o caráter das pessoas. E esta pandemia também revela um bocadinho quem nós somos, no sentido em que todos nós fizemos alguma coisa destes 2 meses em que estivemos em casa. Todos nós tivemos determinadas rotinas, todos nós tivemos determinada forma de pensar e de lidar com isto. E porquê que eu digo isto? Porque todos nós, durante este período, ou uma grande maioria das pessoas, tem crianças em casa. E durante este tempo teve a ensinar essas crianças, através do exemplo, como se posicionarem perante o mundo, perante a adversidade, perante os contextos, perante as situações. E eu não sei se toda a gente teve esta consciência, de que, principalmente quem tem crianças em casa, quem tem filhos em casa, independentemente se eles são muito pequeninos ou não, que nós, enquanto educadores, enquanto pais, estivemos a ensiná-los pelo exemplo. E é importante nós olharmos para estes 2 meses fazendo esta retrospectiva de o que é que eu estive a ensinar, até a mim mesmo, não é? Durante estes 2 meses. Que tipo de pessoa é que eu sou, é que eu revelei ser durante estes 2 meses? Fui ou não fui disciplinado? Olhei para as coisas de uma forma otimista ou de uma forma pessimista? Fui organizada em casa ou não fui organizada em casa? Consegui trabalhar, não consegui trabalhar? Arranjei muitas desculpas para aquilo que não estava a acontecer ou foi à procura de soluções? Vi o lado bom disto tudo ou vi o lado péssimo disto tudo? Enfim, como é que foi o meu comportamento ao longo destes 2 meses? E porquê que eu chamo a atenção para isto? Porque a pandemia, não é? O facto de nós estarmos fechados em casa sem poder sair para lado nenhum, mais tarde ou mais cedo, todos nós usamos máscaras durante o nosso dia-a-dia, não é? Nós agora estamos muito, muito preocupados com esta questão de usar a máscara e do quanto incómodo e feio é, mas a verdade é que todos nós usamos máscaras, porque todos nós vamos para uma reunião e desempenhamos um papel, o papel de vendedor, o papel de comunicador, todos nós vamos para a nossa empresa e desempenhamos o papel de empresário, eu venho para casa e desempenho o papel de mãe, enfim, todos nós estamos a desempenhar papéis e quando nós estamos confinados 24 horas num mesmo espaço, é difícil separar estes papéis, ou seja, tudo se mistura. Então revelamos muito mais facilmente a pessoa que nós verdadeiramente somos, o nosso caráter, como nós lidamos o quanto nós temos capacidade para lidar com todas as situações e até com alguma confusão. E é muito importante nós tirarmos a aprendizagem disto e percebermos para o futuro o que é que eu preciso mudar em mim, o que é que eu tive a revelar nestes 2 meses que eu não quero, que eu preciso de deixar ir, eu preciso de eliminar da minha forma de estar e o que é que eu preciso de potenciar. E se nós pegarmos neste exemplo dos filhos, não é? Eu tenho 3 crianças em casa e os nossos filhos aprendem, nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande de ensinar os nossos filhos, porque numa situação normal eles iam para a escola de manhã, voltavam da escola ao final do dia, nós estamos na nossa vida, eles estão na vida deles, e acabamos por nos sentar à mesa à hora de jantar e falamos com os nossos filhos meia hora por dia. Ou seja, eles não modelam assim tanto no nosso dia-a-dia normal. Mas quando nós estamos 2 meses, 24 horas por dia com eles,
eles modelam tudo, eles são autênticas esponjas e eles veem o nosso comportamento. Então nós tivemos a ensinar aos nossos filhos sobre resiliência, sobre disciplina, sobre automotivação, sobre o que é importante para nós, o que é que realmente faz a diferença, sobre alimentação, como é que nos devemos alimentar. Nós tivemos a ensinar tudo isto aos nossos filhos. Qual é a melhor hora para acordar, a melhor hora para dormir, quais são as rotinas melhores para nós termos, como é que nos devemos lidar uns com os outros, como é que devemos conversar, como é que esta família deve evoluir, enfim, tudo isto, como é que lidamos com dinheiro. O assunto do dinheiro foi um assunto que inevitavelmente esteve muito presente nas casas durante estes 2 meses. Os nossos filhos aprenderam sobre dinheiro connosco durante estes 2 meses, como é que nós lidamos, como é que nós gerimos as contas, investimos, não investimos, poupamos, não poupamos, temos dinheiro, não temos dinheiro, vamos à procura de ter mais dinheiro, não vamos. Tudo isto foi ensinado aos nossos filhos de forma intensiva durante estes 2 meses. Por isso é muito importante nós olharmos para isso e refletirmos um bocadinho sobre isso e pensarmos o que é que eu estive a ensinar, no sentido de fazermos esta autoavaliação e percebermos se eu estive a ensinar boas coisas ou se eu também tenho que aprender a estar de uma forma diferente na vida para que possa educar os meus filhos de uma forma diferente. Então esta seria, se calhar, eu apelaria aqui um bocadinho à consciência, não é? E aproveitando este momento, estes 2 meses, como um momento de grande aprendizagem, que eu acho, como eu disse há pouco, que se não conseguimos aprender num momento como este, não aprendemos de mais forma nenhuma. Porque isto foi uma verdadeira escola de desenvolvimento pessoal, para nós lidarmos com emoções, para nós lidarmos com objetivos ou falta deles, para nós lidarmos com rotinas, com hábitos, com disciplina, com a nossa própria cabeça e o quanto ela nos mina o nosso dia-a-dia ou o quanto ela nos potencia, como nos motivamos ou não nos motivamos, tudo isto foi um grande curso de desenvolvimento pessoal para todos nós. E depois uma segunda coisa, que é mais uma sugestão, e eu falei um bocadinho sobre isto aqui ao longo desta conversa, que tem a ver com a questão do dinheiro. O dinheiro é um grande desafio para muitas pessoas, principalmente nesta situação deste futuro próximo, né, que muitas pessoas vão enfrentar e que se calhar levaram aqui por tabela com esta questão do Covid e têm muitas dificuldades agora ao nível financeiro. E eu, mais uma vez, esta quarentena, estes 2 meses revelaram, não é? Tudo aquilo que nós andámos a fazer financeiramente com a nossa vida, ou seja, todo o nosso comportamento financeiro acabou por se revelar agora. Há pessoas que têm dinheiro, há pessoas que não têm dinheiro, há pessoas que investiram dinheiro e agora conseguem estar bem, há pessoas que não investiram dinheiro, há pessoas que sempre tiveram um curto dinheiro e que viveram com esse e agora estão sem dinheiro porque não têm trabalho. Enfim, cada um tem uma situação diferente, mas existe uma base para todos nós, que é, como é que nós aprendemos, aliás, ao longo do tempo, a gerar dinheiro, a investir dinheiro e a gerir o nosso dinheiro. E todos nós temos uma aprendizagem no meio disto, não foi na escola que nos deram, foi na vida, não é? Muitos de nós modelámos isto dos nossos pais, e isto é um fator muito importante. Não que o dinheiro seja a coisa mais importante do mundo, não é, mas é a coisa que mais facilita tudo o resto. E se nós pensarmos até numa questão de saúde, e quando existe um caso grave de saúde, nós precisamos de dinheiro para uma operação. Então o dinheiro não é a coisa mais importante, mas é aquela que facilita todas as outras, daí ela tornar-se tão importante. E a pensar nisto, eu vou fazer no próximo dia 28 agora de maio, portanto daqui a mais ou menos 12 dias, mais ou menos 12, 13 dias, uma masterclass só sobre este tema, só sobre o tema do dinheiro e qual é o sistema que todos nós devíamos ter aprendido para não ter dificuldades e não só para não ter dificuldades, mas mesmo para quem tem dinheiro, para poder duplicar ou triplicar a sua abundância financeira. Tem a ver com uma estratégia, com um sistema que todos nós devíamos ter aprendido para hoje em dia não termos dificuldades nenhumas e para toda a gente ter mais dinheiro do que aquele que ganha. É um sistema que toda a gente pode aplicar independentemente daquilo que é os seus rendimentos ou até de não ter dinheiro nenhum, não ter rendimento nenhum. Portanto, eu aconselho toda a gente a assistir, se quiser, é uma masterclass, é gratuita, acontece aqui na internet, vai acontecer, as pessoas têm que se inscrever. Ela não está comunicada, portanto eu estou a falar dela em primeira mão, que ela só vai ser comunicada segunda-feira, por isso depois para se inscreverem é só seguirem as minhas redes sociais, vão ter muito barulho à volta disto e um link para se inscreverem, é gratuito, é só inscrever e depois assistir então no dia 28, vai acontecer às 10 da noite e onde eu vou entregar a toda a gente então esse sistema para que as pessoas possam enfrentar o futuro de uma forma muito mais disciplinada e com um conhecimento que provavelmente ninguém lhes deu até hoje. E aqui tivemos muitas estratégias apresentadas pela Susana para lidarmos com esta pandemia da Covid-19. Agradeço-lhe muito a disponibilidade para conversar connosco neste momento. Obrigada. E nos dar aqui como eu já referi no final do último ano, à conversa com uma injeção de alguma confiança e de formas, estratégias de nós percebermos como gerir todo este momento. Obrigado, Susana. Obrigada, Eliseu, eu que agradeço e obrigada a todos os que estiveram a assistir. Um beijinho muito grande e um futuro muito brilhante para todos vocês. Que seja um ótimo futuro este que vem no pós-Covid e que todos o consigamos construir em conjunto. Muito obrigado. Obrigada, eu.
Susana Torres, coach de alta performance especializada em treino mental, desenvolve programas de coaching desportivo e direcionado também para empresas, foi a convidada de hoje no Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, que regressará na próxima quarta-feira, a partir das 21 horas, com mais um convidado. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, também a seguirem-nos no Facebook, para acompanharem o trabalho que o Grupo Mais Guimarães está a desenvolver nesta altura invulgar da nossa história, a pandemia da Covid-19. Até quarta-feira, às 21 horas.